Bem, ok, Rui Tavares na SIC Notícias, bora lá. Líder partidário do LIVRE, vamos ver o que é que ele tem a dizer. E deputado único do LIVRE, muito boa noite. Muito obrigada por estar connosco. O Rui Tavares foi das primeiras pessoas a Gajo dizer sensato, que digo já, normalmente. não estávamos apenas perante uma mera crise política, mas sim perante uma crise de regime, foi esta a expressão que utilizou. Uma crise política, eventualmente, até se pode resolver com eleições. Mas como é que se resolve uma crise de regime? Boa noite, obrigado pelo convite e boa noite também aos telespectadores da SIC Notícias. Resolver uma crise de regime precisa de uma cidadania inteira. Precisa que nós todos estejamos à altura da exigência, Como é que é, Francisco? que sintamos esta responsabilidade que naturalmente sentimos, porque toda a gente se preocupa com o seu país, Certo. e percebe a gravidade do que se está a passar, Mais ou menos. mas que saibamos vezes não. reagir, mesmo que às vezes seja difícil, com mais racionalidade do que desespero. E eu compreendo o desespero. Compreendo que em Portugal nós sentimos muitas vezes que temos potencial para dar aquele salto de desenvolvimento que já estamos à espera há tanto tempo, e que às vezes damos um passo para a frente e dois para trás. Não sei se tem Que agora o PRR Chega, era, sinceramente. por muitos vista como a última oportunidade para fazer, para transformar a nossa economia e a nossa sociedade num sentido que fosse mais dinâmico, mas que nunca deixasse de ser inclusivo, e que agora temos esta... Olha, era justamente nisso que eu estava a pensar, mano. Que toda a gente gosta do Rui Tavares, mas ninguém vota no LIVRE. E isso até, em certa parte, é sensato, porque não é para vocês gostarem de um político, ou de um deputado, ou de um líder partidário, que vocês vão votar num partido e nas suas propostas, percebem? Mas sim, realmente o Rui Tavares é um gajo que parece-me sensato, mas não é por isso que eu vou votar no LIVRE. Crise política, como eu dizia, com elementos de crise de regime, quando temos estes desencontros, para ser muito eufemístico, entre o poder político e o poder judiciário. Ganda Deiser, és lindo. Às vezes, em pequenos pormenores, percebe-se a disfunção, quando, por exemplo, entendemos, não vou falar do famoso parágrafo do primeiro comunicado. Atenção, vou retificar. Quando eu digo ninguém, estou obviamente a exagerar, não é? Claro que há pessoas que votam no LIVRE, caso contrário, o Rui Tavares não deveria ter sido, não era eleito como deputado. É lógico que o Rui e o LIVRE têm mérito. Atenção, não estou a tirar esse mérito. E até, na minha opinião, numa opção à esquerda, seria o LIVRE. Se tivesse que votar à esquerda, seria sem dúvida no LIVRE. Agora, pá, dos partidos todos de esquerda, o partido com o qual eu mais me identifico é com o LIVRE, sem dúvida. Agora, lá está. Do Ministério Público, mas vou falar do segundo comunicado do Ministério Público, aquele que, no fundo, disse que iríamos saber acerca do Primeiro-Ministro quando o outro megaprocesso estivesse acabado. Eu fui ver esse comunicado. Tem logo um problema, porque sabemos bem que os megaprocessos arrastam-se na Justiça durante anos. Arrastam-se. E, portanto, no fundo, aquele comunicado dizia se estão com esperanças de saber mais rapidamente uma coisa central, que todos nós precisamos saber, que é se o Primeiro-Ministro está implicado ou não, e se há suspeitas de criminalidade, de corrupção ou ao mais alto nível no Executivo, se estão à espera de ser esclarecidos acerca disso rápido, não esperem, porque vai demorar o que tiver que demorar. Mas o que eu achei mais curioso, até quando fui ver o comunicado propriamente dito, ou seja, o PDF no site do Ministério Público, é que ele aparece assinado só o gabinete de imprensa. Nem tem os nomes dos assessores de imprensa. Mas não aparece assinado pela senhora Procuradora, não aparece assinado por uma instituição que seja representante desse órgão de soberania que é o Poder Judicial. Que isso aconteceu? Porque acho que há, em Portugal, algo de muito errado na maneira como o nosso Estado se apresenta aos seus cidadãos. Okay. E menciono este exemplo, mas também poderia saltar para a comunicação do Sr. Primeiro-Ministro ao país, num sábado, que, com todo o respeito que nos deve merecer, uma comunicação feita por alguém que diz, depois de décadas de serviço ao país, podemos concordar ou discordar, que provavelmente nunca mais vai ter um cargo público, e isso merece, evidentemente, todo o respeito. Certo. Mas aquela comunicação que foi uma espécie de aula acerca de quais é que são os limites da governação, o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer, para benefício, supostamente, como nos foi dito, de futuros governantes, também é um indicador de que o Primeiro-Ministro sentiu, após 8 anos à frente do governo, e tantos anos na política no país, que era preciso esclarecer algo que, supostamente, numa sociedade madura já deve estar mais do que esclarecido. Certo. Quais são os papéis do governo, das agências independentes, do Poder Judiciário, da imprensa, da cidadania. E, portanto, Portugal... Quando chega o inverno... Ai, bem, pá! Caramba, para onde é que isto está a ir? O que é isto? Vinho verde? Não, eu não quero vinho, obrigado.
Os dourados saem verde complexo. Valha-me Nossa Senhora. Querem-me embedar a esta hora, meu? Nos últimos anos tem dado abraços com sucessivas crises orçamentais. Tivemos, evidentemente, a crise de 2011, 2012 e andámos os últimos anos a falar... Eu também tenho isto bué da alto, Deiser. Eu pus isto a 200% de volume, porque normalmente estas entrevistas estão sempre baixas. O volume da televisão está sempre baixo no digital, nunca percebi porquê. Déficit de dívida, sem menosprezar a importância do déficit da dívida, esquecemos que uma república assenta em instituições, que essas instituições assentam em valores partilhados, certo, e que, para defender esses valores partilhados contra... Mas não são os políticos que, sobretudo, têm contribuído para a degradação, de certa forma, das instituições? Não existe essa massa, os políticos. Existem políticos, ou seja, pessoas que, transitoriamente... Então vou reformular a pergunta. É assim, existe a classe política, Rui. E, de facto, quando a maioria tem dado razões à população para desconfiança, é lógico que as pessoas vão fazer uma generalização. Pode ser perigosa, sim, mas pá, eu também concordo com aquilo que o Rui está a dizer. Também não acho que todos os políticos sejam iguais, é factual. Agora, que existe uma grande massa da classe política que basicamente merece muita desconfiança por parte dos portugueses, também não me parece que não seja factual. Portanto, é um bocado isso, pá. Pergunta, Rui Tavares. Não serão, provavelmente, os políticos que têm estado à frente dos destinos do país obrigado, pá, que têm obrigado, contribuído para a degradação das instituições? Um grande abraço, man. Alguns políticos têm contribuído para a degradação das instituições. E acho que há, muito obrigado, claramente, alguns atores oportunistas, nomeadamente um partido antidemocrático e da extrema-direita, que, a meu entender, tem andado a fomentar todo o sentido de... que eu há pouco chamei... Eu acho que o Rui Tavares já... É assim, permitam-me, também já chega. Eu percebo a ressalva, percebo que eles tenham que estar sempre a falar sobre isto, mas é pá, já chega, meu. Tipo, imaginem, é que vão cair outra vez na mesma esparrela das últimas legislativas, man, que passam a vida a falar do mesmo partido. E depois o que acontece é que esse partido tem um resultado que já se percebeu que vai ter, não é? Mas é que pá, lá está, man. Eu sinto que o livro tem propostas reais, pá. E estamos a falar de uma situação em que há um primeiro-ministro demissionário. Há escândalos no cerne do PS. E este homem vai-me falar outra vez no Chega. Para quê? Percebem? Para quê? Epá, eu olho para o Rui Tavares e eu vejo um gajo inteligente. Atenção. Eu não percebo porque é que eles caem nesta esparrela contínua, meu. Para que é que é preciso? Para que é preciso ele continuar a fazer referência ao Chega? Para quê? Não é preciso. Ele já falou tantas vezes sobre isto. Chamava de desespero, que está latente na sociedade, mas que é fomentado, que é acicatado... Está a dizer que o Chega está a aproveitar-se do desespero das pessoas. Mas isso parece-me evidente. Isso é quase uma banalidade. É claro, pá, mas para quê? De alguém do Chega, ele ou ela iria rasgar as vestes e dizer como é possível que diga, mas é assim. E é por isso que esta crise tem elementos de crise de regime. Eu não acho que seja burrice ideológica. Eu acho é que ele... Eu acredito naquilo que ele diz. Aliás, aquilo que ele disse agora para mim também é factual. Que se aproveitam muito do desespero das pessoas. É factual para mim. Mas daí a estar sempre a falar nisso, é pá, man, é avançar. Estamos à beira de umas legislativas, pá. Precisamos de ouvir as propostas do LIVRE. Percebem? Os 50 anos do 25 de Abril. Ou pelo menos um comentário sobre a situação atual. Mas esquecemos que 2 anos depois, Ganda Matos, abraço para em 2026, nós vamos comemorar, se é assim que se pode dizer, os 100 anos do fim da Primeira República. Ou seja, de como se perde uma República. E se calhar a segunda comemoração é tão importante como a primeira, porque é bom que nós ponhamos os olhos no que aconteceu na Primeira República. Felizmente não estamos ainda lá, ainda não acontece tudo o que aconteceu nos episódios finais da Primeira República, mas convém que nos capacitemos da ideia que para se perder uma democracia basta tê-la. E isso pode acontecer-nos. E pode acontecer-nos, nomeadamente, se nós deixarmos que, no meio desta incerteza toda que temos, é natural as pessoas serem desconfiadas. O que não é natural é aproveitarem-se da nossa desconfiança, do nosso pé atrás, por assim dizer, para o que seria uma autêntica vigarice política. Que seria... É assim, nós sabemos perfeitamente que há uma tendência geral de voltarmos ao autoritarismo. Há uma tendência geral, as pessoas não sabem viver em sociedade umas com as outras, em convívio, de forma democrática.
há uma tendência geral a voltarmos ao autoritarismo. E aliás, isso sempre aconteceu. Já mesmo, se forem ver na Grécia Antiga e na Roma Antiga, também havia essa tendência. Também já havia debate, já havia quase um sistema democrático como existe hoje. E a tendência é sempre eleger um líder autoritário. Olhem a França, por exemplo. França é igual. Com Napoleão. Tantas situações em que voltaram ao autoritarismo. Portanto, é normal. Os regimes autoritários, há sempre tendência a que voltem a aparecer eventualmente. Agora, é assim. Eu não acho, isto é uma posição minha. Eu não acho, genuinamente, que se o Chega a chegar ao poder, nós vamos viver numa ditadura. Pá, eu acho que isso também já é um exagero gigantesco, ok? Acho que também é preciso ter algum... Lá está, estas posições extremadas também depois no fundo fazem com que as pessoas também votem no Chega. É um bocado isso. Queria usar as regras da democracia para subverter a própria democracia. Obrigado, esta Rafinha. democracia Ora é foi essa, conquistada. Estás a terminar o doutoramento. Uau, mano. Grande abraço, pá. Olha, muito fixe, meu. Parabéns para ti, bro. A sério. Penas pelos nossos pais, pelos nossos avós. E fico feliz, gente bro. que Fico foi mesmo presa, feliz que tenha por gente ajudado. que foi assassinada e torturada para termos o 25 de Abril. E nós não podemos deixar que ele nos escape das mãos, até porque foi o melhor regime historicamente que tivemos. A ti mete-te nojo o pessoal do Norte? Claro que não. Como assim? Porquê essa pergunta, Zé? Credo, bro. Como assim? Vale a pena salvá-lo. E é ele que nos dá uma porta de entrada para aquele país que nós todos desejamos. Que é um país que é dinâmico, que é um país que é democrático, que é europeu, que é muito inclusivo, que não deixa ninguém para trás. Mano, imagina, o meu avô é minhoto. Portanto, como é que me podia meter nojo? Aliás, o meu avô, que é uma das maiores figuras de influência da minha vida, é minhoto. Portanto, não sei como é que eu poderia ter nojo do pessoal do Norte. Isso era um bocado estranho. Isto consegue fazer-se, outros países conseguiram fazer-se. E nós havemos de conseguir fazer, mas não podemos ceder ao desespero, não podemos ceder ao todos contra todos, não podemos ceder ao que se está a pré-anunciar, que é irmos ter uma campanha eleitoral que vai durar 4 meses, demasiado tempo, em meu entender, e que se nós deixarmos vai ser uma campanha sujíssima. Olha, e vai... vou-te já dizer, comi uma ótima francesinha. Por acaso não falámos sobre isso, desculpem, pá, a malta do YouTube passa-se comigo porque eu estou sempre a interromper. Vamos voltar um bocadinho atrás no discurso do Rui para ouvirmos tudo na íntegra. Mas agora respondendo a isso da francesinha, porque me fizeram lembrar de uma coisa. Eu comi uma francesinha não há muito tempo, ótima, vou-vos já dizer, que basicamente, pá, foi excelente, foi das melhores. Comi no Dot, cá em Lisboa. Pá, e segundo ouvi dizer, que era o antigo, e foi no Marco, foi no antigo Marco. Portanto, neste momento o Dot, que era o antigo Marco, não foi no do outro lado da estrada. E já houve malta, inclusivamente, a dizer-me que para eles, já comeram muitas no Norte, inclusivamente na Taberna Belga e afins, e que para eles esta é a melhor francesinha de Portugal. Portanto, é assim, para mim, a melhor francesinha de Portugal ser em Lisboa é ouro sobre azul. Peço desculpa aos nortenhos, mas olhem, realmente é a realidade. A melhor francesinha de Portugal fica no Marco em Odivelas. Pá, lamento, pá. É assim, tem que aceitar. Mas não podemos ceder ao desespero, não podemos ceder ao todos contra todos, não podemos mas por acaso ceder teve ao que mesmo está pessoas a a dizerem isto. anunciar, que é irmos ter uma campanha eleitoral que vai durar 4 meses, demasiado tempo, em meu entender, e que se nós deixarmos vai ser uma campanha sujíssima e vai ser uma campanha baixíssima. Temo que tenhamos pela frente uma má campanha, até do ponto de vista do serviço público que podemos todos prestar aos cidadãos. Nem é demais. Temer, temo, mas estas perguntas sobre o futuro não são perguntas para responder adivinhando, são perguntas para responder fazendo. Vocês, se calhar, tanto quanto nós, teremos uma grande responsabilidade sobre se esta campanha vai ser esclarecedora e se disto tudo que nos entristece, que nos envergonha, que nos humilha um pouco. Deixe-me contar-lhe um episódio da semana passada, não sei se terça ou quarta. Outra vez o autocorretor, obrigado. Ter um dia aborrecido no trabalho e de repente o país começam as instituições a dar de si. Eu estava numa reunião do Partido dos Verdes Europeus, uma reunião remota, que é o partido europeu de que o LIVRE faz parte, certo. E pedi para falar um bocadinho mais cedo porque havia uma crise política em Portugal. E depois, quando me apresentaram na reunião, disseram, bem, o Rui Tavares vai falar mais cedo porque há um grande escândalo de corrupção em Portugal. Isto fere-nos, evidentemente. Nós temos que saber sair por cima disto. É apenas o que eu acho. O pensamento que temos de ter em mente, declinado de várias formas. Eu não o direi da mesma maneira que outros partidos o dirão, mas se nós todos tivermos esse pensamento em mente, aí pode ser que a gente consiga sair por cima desta situação.
Quais é que são os objetivos do LIVRE para as próximas eleições? Eleger um grupo parlamentar, ajudar as forças progressistas e democráticas a terem uma maioria clara, ajudar a nossa democracia a reforçar-se e, se calhar dito numa frase, quando a gente chegar aos 50 anos do 25 de Abril, chegarmos lá com orgulho daquilo que conquistamos. Nós, LIVRE, nós, Portugal. Okay. Ou seja, quer passar a ter companhia no Parlamento? Eu preciso muito ter companhia no Parlamento, porque é trabalho muito intenso. Claro que nos estávamos a preparar para uma maratona, não é? De 4 anos, porque há uma equipa, não é? Quer dizer, eu não sou um deputado único, há gente que esteve, se calhar está ainda a esta hora, a enviar as últimas emendas ao orçamento. E evidentemente que um grupo parlamentar faz toda a diferença em termos de direitos que o partido tem. Certo. Mas não só por isso, nós acreditamos que há em Portugal um eleitorado para uma esquerda verde europeia como há noutros países europeus. Até agora nunca tinha havido digamos, essa Mas a quem é que acha que pode roubar eleitores? Pois. Eu creio que as forças progressistas e da ecologia ao PS e ao Bloco de Esquerda tentar crescer todas, e portanto não me engano de adversários certamente nestas próximas eleições, e nenhuma força progressista, nenhuma força democrática é verdadeiramente um adversário. Devem ir buscar votos à abstenção, devem ir buscar votos à frustração, ao desespero, às pessoas que já baixaram os braços e estão a pensar, olha, nestas eleições nem contem comigo, temos que ir buscar essas pessoas. Eles eventualmente votavam no PS, por exemplo? Coutinho de Figueiredo. Sim, certamente. Eu acho que ninguém, neste momento, e espero que nem o PS pense, que uma... E ao Miguel, permite-me dizer-te que não são figuras, não são pessoas que mudam países, bro. Portanto, tu quando votas, não votas numa pessoa, mano. Devias rever isso. Absoluta foi a melhor coisa para o país há 2 anos. E nós dissemos, eu disse-o a António Costa num dos debates que fizemos, só não sabia que estava tão certo, mas disse-lhe que uma maioria absoluta trazia outro tipo de instabilidade. Porque substitui aquela instabilidade visível e natural que é a dinâmica de uma geringonça, como houve antes, ou de uma coligação, em que... Certo, se for para claro, se for para Presidente da República, estamos a falar das legislativas, como é lógico. As coisas se passam à vista de toda a gente pela instabilidade interna, que é a rivalidade interna de um partido, ainda por cima quando imaginavam nesse partido que iria haver uma substituição de liderança. Mas, na verdade, foi pior do que eu pensava, porque acho que verdadeiramente o PS foi amaldiçoado com uma maioria absoluta. Nem conseguiu fazer praticamente nada daquilo a que se comprometeu, nem essa maioria absoluta, aí como era previsto, foi boa para o país, porque a maioria absoluta é o reino da opacidade. Portanto, para responder a... Epá, se foi uma maldição para o PS, quer dizer, não conseguiu porque não quis. Caramba. A sua pergunta, para haver uma maioria plural, que eu acho que é o positivo que haja para o país, seja como composição for, o LIVRE quer que seja à esquerda, evidentemente, é preciso tirar votos a quem teve uma maioria absoluta. E é natural que o LIVRE tente conquistar esses votos. Admite fazer parte de uma futura geringonça liderada pelo PS, mesmo sendo o PS um protagonista central da crise de regime a que, na sua opinião, chegamos? Aqui há 2 anos a palavra-chave das eleições foi governabilidade, 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 porque a geringonça tinha caído, não se tinha conseguido aprovar um orçamento de Estado e essa era a pergunta que estava sempre, quer dizer, na boca de todos os jornalistas. Certo. E eu creio que este ano é diferente e que a pergunta, que a palavra vai ser responsabilidade, 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 ou exigência, 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 não é tanto a disponibilidade para se fazer uma maioria, no caso progressista, como é natural que se faça em todos os países da Europa. Quer dizer, nós olhamos para a Alemanha, para os Países Baixos, para a Dinamarca, para todos esses países, há governos de coligação. Não há já o partido que por si só tem uma maioria absoluta na sociedade. Mas essas maiorias... Porque já era de prever que estas perguntas de coligações fossem ser feitas. Aliás, estão a ser feitas a todos os líderes partidários, não era, o Rui Tavares não ia ser uma exceção. Portanto, fez ele bem em preparar esta resposta, muito sinceramente. Compromisso, essas coligações, essas maiorias parlamentares que sustentam governos, elas não são feitas de qualquer forma. Certo. Não são feitas... Parece que sim, com não é? a ligeireza. A comunicação social parece que passa essa ideia de que é só ligar, de repente ligam uns para os outros e dizem, olha, malta, vamos nos coligar. Sim, sim. Com que em Portugal... pelo menos na segunda geringonça, por assim dizer, 2019-2021, António Costa achou que a iria fazer.
nada assinado, nenhum papel, nenhum compromisso. Ou seja, para entrar numa geringonça teria de ser através de um acordo assinado. Eu acho que desta vez nem poderá ser uma geringonça no sentido que lhe demos em 2015. Certo. Não pode ser uma coisa improvisada. Tem que ser algo que dependa de negociações, que tenha papéis assinados. Feitas a priori. Que tenha, a priori, que demorem o tempo que tiverem que demorar, que tenham compromissos claros, porque um acordo assinado é um governo escrutinado, para que os nossos concidadãos também possam dizer isto não está a ser cumprido, aquilo não está a ser cumprido. Claro. Isso é o normal dos outros países europeus que têm maiorias plurais e que têm parlamentos também, como Mas o nosso Rui agora, tem 8 Tem partidos. linhas vermelhas. Ele quer é as ideias do LIVRE também a serem implementadas como qualquer outro partido quer, isso já se sabia. Fale geringonça naturalmente à esquerda. Vão ter que haver certos compromissos. Evidentemente que haverá sempre linhas vermelhas e haverá também o que podemos chamar de linhas verdes, ou seja, áreas de confluência nas quais queremos as mesmas Mas coisas. o PCP é uma linha vermelha para o LIVRE, até tendo em conta as posições divergentes que tem, por exemplo, em relação à guerra da Ucrânia com a Rússia? Claro. Posso dar-lhe vários exemplos do que consideramos para nós no LIVRE imprescindível e intocável. Okay. Os direitos humanos, certamente. Certo. O projeto europeu, certamente, no qual nos revemos. Não nos revemos na União Europeia tal como ela está a funcionar agora, mas no projeto europeu, certo. na ideia de que é possível construir democracia neste continente e que ela transcende às fronteiras do Estado-nação. São ideias todas elas antagónicas àquelas que defende mas é natural, porque senão, o PCP. Mas por isso mesmo lhe pergunto senão estávamos todos se consegue questionar um acordo. Pá, não interrompas, deixa o homem dizer, meu. Também com o PCP. Se não estávamos todos no mesmo partido, como também lhe posso apresentar ideias diferentes do Bloco de Esquerda ou do PS, por exemplo, uma coisa que se estará certamente em cima da mesa, até tem a ver com tudo o que temos estado a falar nos últimos dias, é que o LIVRE há muito tempo que defende que Portugal tenha uma empresa pública ou uma agência pública, Hidrogénio de Portugal. Nós não achamos que a transição energética se deva fazer com leilões de hidrogénio a privados, porque isso facilita a captura do interesse público pelos interesses privados, e achamos que se esta é uma revolução energética tão importante quanto é, e é, então nesse caso temos de ter uma pegada pública. Para mais empresas públicas não sei se vai correr lá muito bem. Aliás, até porque, a julgar por como têm corrido as outras... empresa pública, uma agência que seja um centro de conhecimento e que possa crescer. Não é privatizar, ele quer tornar público, quer criar empresas públicas. Que nós perdemos. Agora está na altura Mas está a de falar de divergências que não são insanáveis. Estas, por exemplo, em relação à política externa, são completamente opostas. A visão do LIVRE não tem rigorosamente nada a ver com a visão do PCP. E a minha pergunta vai nesse sentido. Como é que duas visões opostas podem coincidir num acordo de governação? O problema é as paralisações, sabem? É isso que depois vamos sofrer um bocadinho com o governo de direita, muito provavelmente. Porque a maioria dos sindicatos tem essas ideias mais de esquerda, tradicionalmente, e como tal podem haver muitas paralisações. Isso pode prejudicar o país imenso, mas vamos ver. Bah, não sei. Essa é uma pergunta que tem que ser feita a ambos os lados. O que eu posso dizer do lado do LIVRE é que o LIVRE não põe em causa a pertença de Portugal na União Foi aprovado o Orçamento de Estado? Pelo contrário, estamos descontentes com a forma um bocadinho se é bom ou mau, com que Portugal está na União Europeia. Queremos que Portugal lidere em muitos aspectos, Estado de Direito, direitos fundamentais, construção de uma democracia europeia e, portanto, aí não estaremos dispostos a um acordo de governação à esquerda que desfaça o projeto europeu, que transija nos direitos humanos. Para nós, uma violação de direitos humanos é uma violação de direitos humanos. Sim, mas o Orçamento de Estado ser aprovado é alguma coisa que é positiva para a estabilidade do país, mas na minha opinião, o Orçamento de Estado mesmo. Seja qual for a cor do governo que promove, que viola os direitos humanos, nós não nos deixamos prender por solidariedade de Estado. Principalmente em relação ao próximo governo, percebem? Na altura de condenar. Se for um governo de direita vai ter que estar a trabalhar com um orçamento de esquerda. A ditadura. E, portanto, evidentemente queremos que o governo de Portugal, que nós apoiemos, de que nós façamos parte, de que sejamos base de apoio no Parlamento, seja absolutamente claro em relação a isso. Mas aí devo-lhe dizer... E acho que sinceramente fizeram bem, online. Porque eu acho que se prevê o que é que vai acontecer. Não é? A diferença pode não ser só com o PCP, também é com o PS em muitas questões. António Costa, por exemplo, foi muito transigente com Viktor Orbán da Hungria. Toda a gente votou contra, praticamente. E não estou a falar de ir lá ver um jogo de futebol
ao estádio praticamente privado de Viktor Orbán. Estou a falar de ter, durante a presidência portuguesa da União Europeia, dito que, enfim, não se devia cortar fundos ou bloquear fundos a quem viola todos os dias os princípios do Estado de Direito da União Europeia. Nós achamos que era o que faltava. Os fundos europeus são de todos os contribuintes europeus. Portanto, subentende tudo que me está a dizer, Rui Tavares, que independentemente das diferenças que já assinalou em relação ao PS, primeiro semestre, também ao PCP, estão dispostos a um acordo para tirar a direita do poder. Eu creio que as forças progressistas que existem em Portugal, todas elas são democráticas. Não concordo com... Não fiques perplexo, puto. Tens uma larga população mais velha em Portugal, bro. É normal que o PCP continue a ter assento parlamentar. E tens uma ala mais radical, jovem, que partilha dessas ideias. Portanto, vais continuar a ter o PCP lá, mano. Visão de todas elas em questões de política internacional, de direitos humanos, de Estado de Direito? Não. Estarei disposto a colocar em causa esses valores que são para nós fundacionais? Não. Um acordo de governo que o LIVRE sustente, e creio que aí falo pelos meus camaradas de partido também, pelos membros e apoiantes do LIVRE, que são muito claros em todas estas situações, não podem nunca colocar em causa que o lado de Portugal é do lado dos direitos humanos, que o lado de Portugal é do lado da autodeterminação dos povos, na Ucrânia como na Palestina. Não colocamos em causa, por exemplo, que Portugal, se quer mesmo defender a solução dos Estados, tem que reconhecer a independência da Palestina e submetemos um projeto de resolução à Assembleia da República para isso mesmo. Certo. E, portanto, aí há diferenças, certamente, com vários outros partidos. Não preciso de identificar agora. Acho que ele faz com muito bem esta, com aquela. Mas haja alguém que defenda os direitos humanos, porque parece-me que ninguém quer saber disso, verdade seja dita. Eu vejo os outros muito pouco preocupados com isso. Portanto, essas posições revelam muita coisa. Ultrapassáveis. Não, com o objetivo não serão de que a direita não ultrapassáveis. governe Portugal. Não é isso que eu estou a dizer. Um acordo no qual nós nos revejamos não pode colocar em causa esses valores fundacionais. E eu acredito que, tal como aliás aconteceu durante a geringonça entre 2015 e 2019, no acordo no papel... Ele não é o único que fala dos direitos humanos, mas fala muito sobre isso. Sem ninguém, digamos, absorver a identidade de ninguém, esses valores não serão colocados em causa. Se fossem colocados em causa, aí o LIVRE não poderia fazer parte de um tal acordo. Certo. Rui Tavares, muito obrigada por ter estado connosco. Olha, sensato, mais uma vez. Eu gosto muito de ouvir o Rui Tavares a falar. Muito sinceramente, gosto mesmo. Acho que é uma pessoa que tem muito valor em estar presente no Parlamento. Mesmo. Portanto, acredito que vai ter não sei se o LIVRE vai crescer eventualmente nestas próximas eleições, mas sinceramente acho que ter o Rui Tavares ao comando do LIVRE fez-lhe muito bem. Muito sinceramente. Portanto, estão de parabéns.